É isso aí, pessoal. Hoje nós temos a honra de receber um grande convidado, Tanailson Cavalcante. O cara já rodou o mundo divulgando, promovendo e ganhando campeonatos de jiu-jitsu e até de taekwondo, de tudo na vida. Ele que já superou várias dificuldades na vida, tem a sua própria equipe e é uma referência para a gente que está aqui na Bahia, que pode nos auxiliar com os ensinamentos, com as suas experiências e com todas as habilidades que ele tem. E o que torna a trajetória dele mais incrível ainda, mais inspiradora, os desafios que ele superou desde criança, né? Ele é um para-atleta, ele tem uma deficiência no braço esquerdo, e mesmo assim, com todas as dificuldades da vida dele, ele conseguiu se superar e ser um exemplo para muita gente. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Peguard Podcast, Tanailson Cavalcante. Obrigado. Tanailson, me diz uma coisa, como você, quando criança, você conseguiu se superar essa questão de ter perdido um membro, ou ter perdido o braço e ter lutado, né? Você é sozinho, você tem mais irmãos, como foi isso aí? Na verdade, na minha casa somos eu. Na época do meu acidente, minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova. Era eu e minha irmã. Logo depois, no acidente, eu tive que ser um pouquinho mais maduro, porque querendo ou não, eu era o homem da casa. Meu outro irmão, ele não mora em Salvador, ele mora na Paraíba, o mais velho. E a minha irmã mais velha também. Só que eu tive que ser aquele homem da casa, então eu tive que amadurecer um pouquinho muito mais rápido, para que até o ocorrido do acidente, minha mãe ficou muito abalada. Então, assim, se eu me abalasse, eu poderia ter havido uma tragédia maior na minha família, né? Porque a genitora, que é minha mãe, era quem trabalhava, que fazia tudo. Minha mãe teve que largar o trabalho, teve que diminuir a vida dela para poder estar cuidando de mim, até porque, além de estar grávida, eu passei muito tempo internado no hospital. Então, quando eu saí do hospital, eu procurei ser o mais natural possível. Fui pro colégio, né? Naquela época a gente não existia bullying, então existia alugação, mas você tem que filtrar tudo isso e vai seguindo. Eu mesmo não sou oriundo do jiu-jitsu, né? Eu sou oriundo da capoeira. Eu comecei minha trajetória mesmo com ser um membro na capoeira. Fiz 7 anos de capoeira, virei aluno formado. Depois eu fui pro boxe, na Champion, quem conhece a Academia de Dória, lá na Cidade Nova. Fui pro Muay Thai, passei 6 meses. E foi aonde o jiu-jitsu foi onde eu fui mais acolhido. E aí foi onde eu comecei essa trajetória que eu tenho hoje no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é bem democrático. Então, aproveitando aí, se apresenta, mostra aí pro pessoal o que você o que você já conquistou e o que você já almeja. Meu nome é Tanailson Cavalcante, tenho 37 anos, sou 3º grau de faixa preta de jiu-jitsu, vou pegar o meu 4º grau para o ano, né? Nessa brincadeira vão 14 anos de faixa preta. Iniciei o jiu-jitsu exatamente em 2002 para 2003, 27 de agosto, às 8h30. Essa data nunca sai da minha mente. 14 segundos. Só os segundos que eu não lembro. Mas foi quando meu irmão, que fazia jiu-jitsu, né, veio morar em Salvador. E eu precisava de uma academia para ele. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos.
Cheguei uma academiazinha pra ele treinar. Ele já era faixa roxa. E eu nunca me interessei muito, quando eu conheci o jiu-jitsu lá na Paraíba com ele, eu nunca me interessei muito. Eu achei que era aquele negócio de homem tá agarrando homem, sabe? Eu falei, Todo mundo, né? Eu falei, isso não é pra mim não, velho. Aí o professor dele, não, vem, rapaz, te faça um guarda. Eu falei, vou, nada, rapaz, esse negócio não é pra mim não. Mas agarrar, você já sabia que não era o seu problema. Né? Aí eu peguei e fiz, né? Fui, voltei pra Salvador. Meu irmão, quando veio pra Salvador, a gente acabou, levei ele no antigo Bobinil, né? Os campeonatos eram muito no baiano de tênis, antigo Bobinil, aqui em Salvador. Lá em 2002. E ele conseguiu um rapaz que patrocinasse a ele para lutar. Ele desbancou, na época, né? Um dos maiores faixa roxa na época daqui, de Salvador. Ele pegou, desbancou o cara. E eu aí me senti, né? Ali é meu irmão. Pô, nada, aqui nada, meu irmão ali e tal. O patrocinador dele falou assim, cara, você quer treinar jiu-jitsu? Aí eu não tava treinando capoeira, não tava fazendo nada. Tava só aquela criança brincando pela rua. Que antes podia brincar pela rua ainda, né? E aí pegou e falou assim, eu vou te dar um kimono pra você treinar jiu-jitsu, beleza? Eu falei, é sério? Ele é sério. E aí comecei a treinar jiu-jitsu. A academia naquela época era R$25. Aí meu avô pagava pra mim. Mas naquela época, R$25 já era muita coisa. Era muita coisa, né? E pra mim, então... E aí um kimonozinho daqueles cruzinho mesmo, eu comecei a treinar. Aí eu elaborei com minha mãe é costureira, a correia pra não ficar saltando, né? E aí com 3 meses de jiu-jitsu... Eu já ganhei o primeiro campeonato. Ganhei de judô com a faixa verde na época. Com o único golpe que eu sabia que era omoplata. 3 meses depois já fui para um baiano. Fiquei em segundo nesse baiano. E aí foi onde bateu aquela chavezinha na cabeça e falei assim, não, peraí. Eu gosto de competir. Eu gosto de me testar. E aí foi que eu comecei a trajetória. Eu passei 8 anos sem perder na minha categoria. Na categoria Galo eu dominei aqui na Bahia. Todos que lutaram comigo na Galo, a maioria se aposentou. Eu perdi na Galo 2 vezes, de marrom. Uma para Spock, um grande amigo meu, que é da Nordeste, né? A gente fez um lutão, assim, logo em seguida da morte de meu avô. Me inscreveram no campeonato para poder eu não ficar com a cabeça cheia. Os meninos levaram meu kimono para o campeonato, me inscreveram, eu fui. Aí botaram no campeonato, vai lutar, eu lutei. Fiz um lutão, a gente fez uma luta muito massa. Perdi nos pontos pra ele. E a outra eu perdi ganhando, porque eu quebrei meu pé lutando. E aí eu segurei a luta até onde eu aguentei. Meu pé tava empendurado, não quis parar a luta, mas não deu. Eu tava ganhando por 2-0, tive que desistir da luta. Na faixa marrom. E aí fui. E aí começou os meus sonhos de querer almejar coisas maiores fora. E aí fui pro Mundial em 2011, pedi dinheiro na televisão, fui com minha mãe, pedi dinheiro na televisão, a banda Pissirico, na época, me proporcionou a minha viagem, a minha estadia em São Paulo, em 2011. Fiz 8 lutas. Finalizei as 8, perdi a semifinal. Perdi a semifinal pro Manauara. Tava altamente cansado, mas não tirou o mérito dele, foi um lutão. Fui finalizado na semifinal do Mundial. E aí foi onde eu conheci até Leandro Lô, lá. Joguei minha faixa no chão e aí o Leandro pegou minha faixa, dobrou na mão e me entregou, falou que não era pra fazer mais aquilo, que a faixa era nossa alma, que ele tinha visto minha luta, disse que eu tinha lutado muito bem. E aí... Mas são coisas que acontecem porque a gente nunca quer perder. Com certeza. E é um amadurecimento pra mim. Depois tive a grande honra de novo de ir em 2011 pra lá. Eu já era atleta do Esporte Clube Bahia de futebol. O Esporte Clube Bahia tinha um time de jiu-jitsu. Eles formaram um time de jiu-jitsu, onde eu fui patrocinado por eles. Consegui, em 2011, lutar o Mundial já pela Nova União e pelo Bahia, pelo time do Bahia. Fiquei em terceiro de novo, fiz um lutão. Acabei quebrando o joelho do rapaz na semifinal. Mas eu tava perdendo nos pontos. Porque eu cheguei muito em cima da luta, não descansei. Eu cheguei de viagem, já fui pro ginásio, já fui lutando. Quando eu cheguei no ginásio, tava chamando já meu nome. Aí eu já fui logo pra lutar. A gente pensa que o para-atleta, apesar das dificuldades, é um esporte um pouco menos, vamos dizer assim, menos violento, né? Mas você diz aí que já quebrou o pé e quebrou o joelho. Não, mas de para-atleta não foi nada. O que você vê de mudança do comum, né, vamos dizer assim, para um para-atleta?
Na verdade, não era pra atleta não, tá? Eu Ah, não tava era com pra pessoas... atleta? Não. Eu tava com pessoas normais. Você estava Sempre competindo? com pessoas... A maioria dessas medalhas, se teve muita medalha que foi com para atleta, foi essa daqui. Que foi agora que eu fiz uma luta com um rapaz também que não tinha um braço. Ele na época era marrom, tava na preta. E aí eu era presidente da Federação Baiana de Para Jiu-Jitsu na época, eu era presidente, então fui lutar para ajudar a crescer o movimento. Eu estava aposentado, me aposentei em 2008 nos campeonatos. Fui ter um tempo para mim porque eu vivi muito o campeonato. Foram mais de 20 anos vivendo campeonato. Então eu não tinha vida social, eu não tinha Você acaba dedicando a sua vida minha vida para ser um atleta. E dediquei uma vida para ser atleta sem estrutura de atleta, porque eu não tive estrutura. Meu primeiro patrocínio de kimono era faixa preta. Aproveitando o patrocínio, aqui no nosso podcast a gente tem apoiadores, né? Agradecer a Clínica Ser Mais, a Spider Web, que nos proporciona esse espaço maravilhoso para a gente estar fazendo essas entrevistas. A Central Perfumaria, que sempre está apoiando a gente, a JH Studio, nosso amigo aqui que está dando a nossa força para o nosso podcast. A Dona do Olhar Aguçado, também está sempre nos apoiando. A Juranidos Araújo, temos até o trabalho dela aqui. A BP Fire e a BNL Logística, né, que está dando uma força gigantesca para a gente cada vez mais fazer essa divulgação do jiu-jitsu, que já está enorme, mas mesmo assim ainda precisa galgar. Sim. Como você disse, teve dificuldade para conseguir patrocínios, né? E a gente tem feito um trabalho, inclusive no podcast, de trazer atletas justamente para dar essa visibilidade, para dar essa força, porque é muito difícil você viver como atleta. Sim. Né? E você tendo uma estrutura, você tendo apoio, tendo um conhecimento como o seu, que já passou todas as dificuldades, hoje em dia, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil você galgar, subir os degraus, porque já teve gente que subiu e consegue te ajudar a subir, sim, né? Claro. Então, mas me diz aí, quando você conseguiu esse patrocínio, alguma coisa mudou na sua vida? Teve um apoio, algo profissional, ou é sempre com você mesmo? Não, foi sempre comigo. Meu primeiro patrocínio foi de kimono, né? Foi da Kamui, né? De Léo. Ele é chefe de arbitragem da FBJJ da MMA. Sou muito grato a ele, porque foi um cara que... Foi não, né? Que ele não morreu. É um cara que ele apoia ele apoiou muitos atletas baianos no curso da carreira dele. Ele sempre acreditou no jiu-jitsu baiano. Hoje, para mim, é um dos melhores árbitros que nós temos também hoje na atualidade. Mas patrocínio, me falar assim, derramar dinheiro mesmo, eu tive, nem o Bahia derramou dinheiro, assim. Sabe? Foi mais um suporte. O Bahia eu fui mais porque eu sou torcedor do Bahia, então eu amava aquilo ali. Eu amo o Esporte Clube Bahia. Então eu fui pro Bahia mais por causa disso. E falar assim, cara, eu sou torcedor do Bahia, do time de meu coração, o time que eu gosto. Mas falar em dinheiro, nada. É muito difícil você achar pessoas que acreditem em alguns sonhos. Por exemplo, para eu chegar no Mundial de Abu Dhabi, eu estava classificado num ano. Como foi isso? Como você foi convidado para o Mundial de Abu Dhabi? Eu fui convidado antes todo atleta hoje em dia, ele sonha ir para Abu Dhabi, ir para uma ADCC. Como funcionou isso? Como foi esse convite? E como você recebeu esse convite? Eu recebi um convite da federação deles, né? Que eu tinha ganho... Eu tinha ficado em primeiro na categoria em Gramado e perdi pro Zac Paiva no absoluto. Eu fui o único que Zac Paiva, que é um dos maiores nomes hoje do jiu-jitsu hoje mundial, não finalizou. Lembrando que ele lutava com pessoas normais. Eu achando que ele era... Essas medalhas todas aqui de para atleta, né? Mas não, ele lutava com pessoas normais. Então, já mostra o guerreiro que você foi, né? E aí, eles estavam fazendo um mundial de para-jiu-jitsu, acrescentando um para-jiu-jitsu no meio do mundial. E aí, com isso, eu fui convidado pelo fato de eu já ter lutado bastante e ter um nome grande no Brasil. Só que aí eu comecei a fazer vaquinha online, muitos amigos me ajudaram. Teve uma reportagem do Globo Esporte também falando. E em cima de tudo, a CVC não me falou que eu precisava de um visto. Eu paguei tudo pela CVC, na época, a empresa, né, de turismo. E acabou meu primeiro sonho
sendo derrubado porque eu não tive visto. Foi adiado um pouco. Foi porque eles não falaram que eu precisava fazer visto. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Eu falei, mas para o ano eu vou. 2018 eu vou. E aí comecei igual um maluco. Meu patrão me liberou, na época eu sou formado em educação física, eu trabalhava na academia, ele me liberou. A galera da academia, botei uma caixinha na porta da academia, todo mundo passava, botava 20, 10, 15, 20. Eu era estagiário na época, eu saía do estágio, ia lá pro Iguatemi, em Salvador, no shopping, na frente do shopping Iguatemi, botava um isoporzinho, botava um kimono, botava a faixa, uma plaquinha, e ia vender água. Aí eu ia vender água. Aí esse dinheiro de vender água foi acrescentando também. Isso você já campeão brasileiro? Já campeão brasileiro, campeão terceiro mundial, assim, Copa das Américas. Conquistar. Fui vender água. Eu falei, não tenho vergonha disso não. Fui vender água com uma plaquinha no peito. Abracei um atleta. E aí fui arrecadando dinheiro, mas mesmo assim não fechava a conta. E eu tive grandes amigos, né, velho? Que eu fui de torcida organizada do Bahia. Eu tenho grandes amigos lá. E um amigo desse pegou o cartão da mãe e passou a passagem de ida. Aí eu falei, não, eu tenho que ganhar lá para ter a passagem de volta. Amigo, se quiser ir, para agradecer. Aproveitar. O Jonatas é um grande brother meu. A mãe dele me ajudou bastante. Eu ia pagar as parcelas, ela falou que não precisava. E com isso, eu fui. Eu fui com a passagem de ida, não tinha passagem de volta. Já tinha saído do país, já? Nunca. E aí, como foi essa experiência? Você foi sozinho? Fui só. Todas as minhas viagens, eu encontrei com meu mestre no Mundial, meu mestre estava lá, eu fui e encontrei com ele lá. Cara, foi fantástico, porque eu tinha um amigo lá em Abu Dhabi que ele dá aula lá na escola de jiu-jitsu lá, e né, ele me deu um suporte muito grande, o Marcelo. Se tem uma coisa que o jiu-jitsu ele é democrático, né? Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Você fala, eu luto jiu-jitsu, alguém vai te receber. Não, vem para minha casa, você vai dormir aqui. O Marcelo, ele foi fantástico comigo. Eu falo que o Marcelo, ele foi um anjo na minha vida desde muito tempo antes. A gente se conheceu, ele morava em Aracaju ainda, né? E eu tive uma atitude com um amigo dele lá em Aracaju. E o cara não tinha kimono e eu lutei. O cara não queria lutar comigo absoluto, valia um kimono. Eu falei, tá, então você não quer lutar? Que a gente é a mesma equipe, só que ele era de lá, eu era de Salvador. Eu fui e dei o kimono pra ele. Eu falei, então, mano, então fica com o kimono, eu fico em primeiro lugar. Aí o cara falou, não, velho, sério? Eu falei, sério? Aí o cara não acreditando, eu falei, mano, eu vim pra lutar. O kimono eu ia ganhar pra dar pro meu mestre, mas depois eu dou um kimono pro meu mestre, pode ficar pra você não tem kimono pra treinar, então agora você tem. E aí, criei uma amizade muito grande com a galera de Aracaju. Ele tava lá nos Emirados, eu falei, mano, tô indo pra aí. Ele fez, pronto, Tatá. Fique tranquilo que eu vou te buscar em Dubai. Aí ele foi me buscar no aeroporto, me levou pra casa dele, me deixou na casa do amigo no primeiro dia. No outro dia ele foi me buscar, me levou pra Abu Dhabi pra poder pesar. E ele me deu todo aquele suporte que eu nunca esperei ter, pra falar a verdade, sabe? Que você colhe o que você planta. Então eu sempre gostei de plantar o bem pra eu colher o bem. E eu falo que até hoje ele tá no meu coração, eu falo com ele direto. É um grande amigo que eu tenho. Eu hoje não estou dando aula de jiu-jitsu lá, porque os Emirados ainda eles são muito abertos para criar campeonatos para os para-atletas, mas para um para-atleta dar aula lá, ainda está um pouco fechado, meio restrito. Porque ele falou, não, mano, no dia que isso aqui estiver melhor, você vem. Eu vou te trazer para cá, minha esposa conhece ele me deu sabe? Me levou pro campeonato, me acompanhou, gritou para mim, na época que eu ganhei o Mundial. Eu era da Atos, na época. Foi isso aqui? Mundial é isso aqui. Aqui foi do absoluto. E a outra foi da categoria. Categoria, eu fiz um acordo com o brother, né? Ele falou que tinha um sonho, né? E também em ser campeão. A gente juntou os meus dólares e o dele. E aí ficou o acordo, se qualquer coisa, se a gente se batesse no absoluto, ele deixaria eu passar. E aí, graças a Deus me engalgou. Eu consegui ser campeão do absoluto. E os perrengues de viagem que você já passou? O próprio da Abu Dhabi mesmo. Eu viajei na madrugada, tomei uma chuva, fui de moto. Um ano me pegou de moto. Uma chuva no deserto? Não, vindo pra cá, vindo pro aeroporto de Salvador. Eu fui do Cabula até o aeroporto chovendo. Fiquei molhado, dormi um dia no aeroporto para poder esperar o voo para ir para os Emirados.
Lutei. Quando eu voltei, eu tinha comprado a passagem de Rio, Salvador. Não olhei a data, só eu vi o valor, eu comprei. Só que a passagem era para 27 de setembro. Um mês depois. Nossa. Aí eu cheguei no grupo dos amigos, falei, mano, tô abandonado aqui no aeroporto do Rio. E só tinha voo para Salvador 3 dias, dormi 3 dias no aeroporto, no chão do aeroporto, cara. Tomando banho no banheiro de deficiente físico, jogando água. O cara botava o carrinho da limpeza ali, não, irmão, pode tomar banho aí e tal. Dormindo no aeroporto, no chão do aeroporto, 3 dias, cara. Imagina, eu Até fico imaginando, e aí o pessoal olhando assim, você fala assim, não, eu sou campeão mundial de jiu-jitsu. Não, aqui só mais uma. Dormi em Passando. rodoviárias, já dormi em rodoviárias. Fui para um campeonato, talvez eu tive que dormir na rodoviária porque eu não tinha dinheiro pro hotel. Aí eu fui, lutei, me classifiquei para as finais, aí voltei, dormia lá porque lá não é um ambiente mais seguro. Tinha polícia, tinha segurança, então eles não podem me tirar dali, então eu podia dormir. Eu dormi sentado, no outro dia fui, lutava, voltava de novo. E que assim, em rodoviárias. Lá em Abu Dhabi pegou táxi lá de Ah. Lamborghini, de Ferrari, de... Peguei. Também fui gerar Viu minha o shake conta também, não? Vi o filho de um shake lá, ele ficou no hotel, se hospedou no hotel que eu tava, uma Lamborghini banhada, uma de ouro. Aí tem que tirar uma foto, né? Com Porque certeza. pra guardar. Bom, você tem uma porrada de medalha aí. Qual que você acha, assim, que mais te marcou, que tá encravado, assim, no seu peito, que você olha e você ainda lembra de minuto a minuto, segundo a segundo, de todos os momentos? Se você me perguntar sobre todas as lutas, eu falo sobre todas as lutas. Todas estão... Todas pra mim são Marcadas no importantes. sol. Tem uma que marcou, que foi o do Para Taekwondo, né? Porque, assim, me pediram, perguntaram se eu queria lutar o Para Taekwondo, que a Bahia não tinha nenhuma categoria. Professor Caribé, né? É um cara super também Você fantástico. com anos cara. de taekwondo na vida? Não, nem sabia pra que lado ia. Pra falar a verdade, eu fiz 4 aulas de chute de taekwondo. 4 aulas de chute, isso aí eu fiz. Aí ele, não, vou te inscrever e tal. Falei, beleza, vamos. Só que aí, ele me inscreveu na categoria acima. Só que o taekwondo é assim. Se a categoria é 70 e 100, você só pode pesar 70 e 100. Você não pode estar nem acima nem abaixo. E eu tava abaixo. Nas gramas ali. Eu tava abaixo, tava com 64 quilos. Louco. Tem uma aluna minha que ela é nutricionista, né? A Rebeca. Ela fez, não, mestre, vamos fazer uma dieta pra você subir de peso rápido. Só que eu não podia treinar pra não queimar muita caloria. Sim. Então, resumindo, fiz 4 aulas. Fui pra São Paulo. Fiquei monitorando o peso com garrafa de água a madrugada toda. E aí eu completei o peso com garrafa de água. Porque você pesava num dia lá e lutava no outro. Aí eu fiz pra ele, ele fez, mestre, já quer bater o peso? Eu falei, não, eu vou bater o peso. Os caras foram brincar, curtir São Paulo, foram falar comigo, eu falei, não, eu vim pra lutar, não pode me divertir, não. No outro dia que eu bati o peso, eu fui cheio de... E lá pesa de cueca, pior de tudo aí, né? Pesa de cueca. Aí eu pesei, quando bateu o peso, eu falo, nada. Fui pro banheiro correndo, botar pra fora, a água toda. Fui parecendo uma porquinha preta, assim, ó, correndo assim, ó. Aí lutei, comecei perdendo feio. Depois do nada, bateu uma recuperação e ainda quase ganhei, pra falar a verdade. Foi uma luta meio de doido, mas fiquei em terceiro lugar lá. Tem umas maluquices que acontecem com a gente, né? Não, que me bota, eu aceito essa laranjada. Ninguém me oferece uma coisa. Eu falo, sabe dizer não. Não sei dizer não, fui. Fiquei todo quebrado, canela roxa, o pé inchado. Ó. Mas foi uma, aí eu falo, aqui foi mais superação. Porque é uma coisa que você não domina, não sabe pra que lado vai. Caso você quer que você chute, você não sabe qual é a regra real de chutar. Eu vi a costela do cara aberta, eu tomo ali chute. E ainda quase ganhei. E todo mundo pensou que eu tinha anos de taekwondo. Tinha nada, tinha 4 aulas só. E teve algum momento, assim, desses perrengues, dessas dificuldades, você já falou assim, não, chega, não aguento, ajoelhou e pensou, parei por aqui. Já pensei em parar várias vezes. Já me questionei também várias vezes. Me questionei, minha primeira pensamento em parar foi na minha faixa roxa. Eu ia lutar um campeonato sem pano, valendo dinheiro, né, luta casada. Treinando, aí eu tinha mania de raspar minha perna, né, com gilete. E aí peguei uma bactéria na perna,
que aí eu fui internado às pressas pra ter que operar, porque minha perna flexionou, caiu um pé de cabelo. Passei 15 dias internado, fiz 2 cirurgias na coxa pra tirar o edema, né? E aí, em uma das minhas noites, falei, isso não dá pra mim mais não, mano. Cara, quando eu tava vindo num momento bom da minha vida, eu tenho isso aqui que não tem nada a ver com lesão de jiu-jitsu. Tô aqui arriscado a perder minha perna. Isso antes da cirurgia, né? Da coxa. Aí dormi um dia, eu falei, não, velho, pra mim já deu jiu-jitsu. E um grande amigo meu também, né? O mestre Kiko, que tá lá em Abu Dhabi também, ele me ligou de Aracaju, mano, eu tô indo pra ir correndo pra te ver que nada, velho, você tá... Eu falei, não, irmão, tô bem, cara. Eu tô bem, fique tranquilo. Ele, não, eu vou. Eu falei, não precisa vir não, irmão. Eu tô bem, eu confio no seu brother, eu tô bem. Aí ele, não, tá certo. Ele não veio, mas ele me ligou desesperado. Aí eu peguei, fui dormir. Eu falei, esse negócio de jiu-jitsu tá pra mim mais não. Pra mim já deu. Aí no outro dia de manhã, quando eu abri o olho, tava a minha equipe toda na minha frente. Meu mestre, a esposa, meus amigos. Você não vai parar. Aí eu fiz, não, viemos ver você, que você vai operar amanhã, então viemos dar uma boa sorte pra você. Aí quando todo mundo foi embora, eu falei, não, cara, eu não vou desistir disso Não é não. só eu que vou desistir, né? Eu não é um esporte, sabe? É a família. Ninguém ali desistiu de mim, vieram me ver, então aquilo ali fez com que eu criasse força, operasse. E aí saí. Tanto que quando eu saí do centro cirúrgico, era uma cirurgia que era para durar 30 minutos, durou 2 horas e 40. Quando eu saí do centro cirúrgico, minha mãe tava lá em pé. A primeira coisa que eu fiz foi lá fazer um abdômen, levantar para poder eu olhar o dedo do meu pé. Falei, não, eu quero ver se meu pé, a perna tá no ar. Quando eu assisti a minha perna, eu fui olhar. Quando eu vi minha perna, eu voltei, aí quase passo mal, por causa da anestesia. A médica, você é maluco, não sei o que e tal. Mas eu tinha que olhar meu pé. Eu fiquei com medo de ter perdido meu pé. Porque eu falei, cara, eu falo à minha esposa direto isso. Eu falo, naquele momento da minha vida, se tivesse a minha perna, eu tirava a minha vida. Porque era muito azar pra uma pessoa só. Já você perde o braço, perder a perna, mano. Por uma coisa que não tem nada a ver. Por causa de um fio de cabelo. Um pé de cabelo, cara. Um fiozinho de cabelinho de nada, velho. É impressionante. E a outra foi de marrom. Que eu tava vindo numa série de muitas lesões. E foi a época que eu mais lutei, foi de marrom. E aí meu mestre fez assim pra mim, então né, você vai estar pra pegar a faixa preta. E eu não me sentia, sabe, preparado pra aquilo ali, aquela faixa preta, a tão esperada faixa preta. E aí onde eu fui treinando, eu levantei chorando e aí o mestre fez, o que foi? Eu falei, pô, mas não tô conseguindo pegar mais ninguém, não consigo fazer mais nada. Aí ele fez, tá. Ele aí marcou uma visita na academia de um amigo dele, mestre Zé Maria, lá em Itapuã. E aí, quando eu fui treinar com a galera de lá, né, branca, marrom, tá com a galera de lá, eu mostrei um jiu-jitsu que parecia que eu não conhecia. E aí meu mestre fez assim pra mim, né, fez, como foi? Eu fiz, mestre, que jiu-jitsu foi esse que apareceu lá que eu nem... Ele fez, cara, entenda uma coisa, você treina com todo mundo na academia, todo mundo sabe pra onde você vai. Se você pega na lapela, todo mundo já sabe o que você vai fazer, porque todo mundo treina com você. Então é natural, todo mundo lhe dá testa, porque todo mundo vai treinar com você. Mas quem não te conhece não vai conseguir lhe dar testa, nunca. E aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Tem um amigo meu, hoje ele é preto, ele não era preto na época, muito mais novo que eu, me pegou na sala e fez assim, mano, sai desse buraco negro que você tá entrando aí, de depressão, e você não tá conseguindo fazer nada, me deu a mão e me tirou. Faixa. Você vai ter que pegar, porque não tem pra onde você correr. Mas você vai ter que se tornar um faixa preta. Você achando que tá ruim ou não. E dali pra frente eu também nunca mais pensei em parar. Eu pensei em fechar minha academia, sabe? Pelas desavenças que isso você As ser dificuldades líder. que você tem, né? É que você lida. Você liderar uma equipe não é fácil, sabe? Há pouco tempo agora eu tive duas decepções na minha vida, né? Uma foi ver uma aluna minha sair para outra academia, sendo que você é a pessoa que formou, você é a pessoa que deu aquela estrutura para a pessoa de campeã, tá?
foi homenageada na Federação Baiana pela SUDERJ como melhor atleta do ano. E o reconhecimento não foi meu, foi para outro professor. Esses percalços na nossa vida geralmente acabam acontecendo, né? Você disse que chegou a perguntar o que foi esse jiu-jitsu. De quando você começou, foi apresentar o jiu-jitsu, até hoje já teve muita mudança, né, no jiu-jitsu, muita evolução. Você acha que já tem um estilo próprio que o pessoal fala assim, não, esse aqui é o estilo que o Tanailson ensina, né? Esse é o modelo que você repassa? Ou você acha que engloba bastante coisa e acaba... Não, meu jiu-jitsu mudou muito. Porque primeiro eu me formei em educador físico para melhorar o jiu-jitsu. Foi por isso mesmo ou por outra profissão? Foi por causa do jiu-jitsu? Foi o meu professor, ele é formado em educação física, ele já era formado em educação física. Então, ele me deu uma estrutura de jiu-jitsu muito forte. Pensa num galinho que a categoria é 57,5 e eu lutava com 48 quilos, no máximo 50, absoluto. E ganhava os absolutos. Minhas maiores vitórias foi absoluto. Então, assim, eu gostava de lutar com os caras pesados. Então, eu fui ser educador físico para entender sobre angulações, postura. Corpo humano. Para melhorar. Então, hoje meu jiu-jitsu, a minha academia, ele é muito adaptável. Não só para mim, mas eu falo para todo mundo. Eu crio aquela maneira e faço cada um ter a sua logística. Para que eles entendam. Eu vou dar aquele caminho, mas eu sempre vou mudando. Eu não ensino um armlock tradicional. Eu não ensino um 100 quilos tradicional. Eu não ensino uma passagem de guarda tradicional. Eu ensino uma passagem de guarda que é efetiva. Eu ensino um armlock que você vai conseguir pegar ele da guarda. Uma coisa efetiva por causa da educação física, por causa da angulação, por causa disso, por causa daquilo outro. Hoje eu sou um dos maiores aplicadores de botinha de todos os tempos. Eu sou um cara que eu pego uma botinha de você pensar. Eu acho engraçado você falar que pega botinha, porque eu tava treinando com o LeBron na semana passada, justamente a parte de botinha. E ele, como lesionou um dedo, eu falei assim, então vamos colocar a mão dentro da faixa, trava, vamos treinar com uma mão só. Não saía do lugar, nenhum dos dois. E aí você falando que botinha é o supra-sumo seu. Eu falo que o auge da minha botinha foi... Eu fui pro Rio, pra um camp que teve lá no Rio, né? Grande, da Cronos. Mestre Peçanha. E é naquele meio de tudo, a galera fazendo seminário, né? Mostrando no camp, mostrando as posições, tal. Me surgiu sobre botinha. E eu fiquei calado, né? Eu vi um cara de tipo... Márcio André, lá. Só os top. Márcio André mostrando posição lá. Ele mostrando sobre... Aí falou sobre botinha. Aí gritaram meu nome lá. O Peçanha fez assim, ó, o Tanailson é especialista em botinha. Aí o Márcio André falou assim, o que é dele não é muito botinha, né? Aí ele pegou, botou o pé dele pra mim só segurar. Quando eu segurei, ele fez, peraí, rapaz. Só no pegar dele tem uma pressão. Aí ele fez, peraí, mano. Mostra esse negócio aí, por favor. Acabou que ele foi mostrar a posição e acabou que a galera fez a minha posição. A galera fez a minha posição. E eu falo assim, pô, e o Marcinho, eu era muito fã dele, pelo jiu-jitsu de guardeiro que ele tem. Eu gostava muito, aquela guardinha ofensiva. Então assistia muito, porque eu sou muito fã do Roger. Eu sou fã do Roger pelo Roger. Pra cima mesmo. E o Roger, ele sempre falou uma coisa que jiu-jitsu que funciona é o feijão com arroz. Ele disse que nunca foi aquele cara espetacular, mas ele teve sempre o objetivo de pegar. Então eu sempre gostei desse patamar. Nada de cambalhota, né? Não, eu não sou muito fã. A única coisa que eu era muito fã era dos aéreos. Eu sempre gostei de triângulo aéreo. Sempre gostei. É fazer isso, porque hoje já é difícil com dois braços. Com um braço só, você puxar um triângulo... Explicar assim, eu não sei muito não. Porque, tipo assim, ó, Della Riva, meu mestre nunca me ensinou. Ninguém nunca me ensinou. E o Tião Della Riva é muito forte. Aprendi, veio... Eu acho que você vai se adaptando, né? Você vai adaptando e aí acaba sendo forte por causa disso. E minha Della Riva era muito forte. E aí, com o tempo, eu vim aprender a pegar as costas no final da faixa roxa, porque o meu joguinho era
giro de guarda, desceu, pega o braço. Desceu, pega o triângulo. Meu jogo era ele era objetivo, eu já sabia o que ia fazer. Desses campeonatos, assim, qual foi a finalização mais surpreendente que você ou estava perdendo lá por pontos e de repente conseguiu achar uma finalização e... Não, era muito difícil eu perder, por pontos. eu reverter. Quando eu tava perdendo, eu perdia. Pra ser sincero. Porque luta, a gente não sabe como é que vai ser o resultado. A gente tem um plano na mente que vai acontecer. Né? Mas uma luta boa foi essa daqui, ó. De João Pessoa. Essa de João Pessoa foi... Eu fui para lutar para jiu-jitsu lá, né? Não tinha ninguém. E aí tinha um árabe, acho que ele era árabe, se não me engano, que o cara tava pagando lá, sugesta lá, porque não ia ter luta pra ele. E ele era mais pesado e tal. Eu fiz, casa luta. Se ele quer lutar, eu não tenho ninguém. Ele não tem ninguém, a gente cria a categoria agora e a gente vai lutar. E o cara era alto, forte. Um poste... E eu tinha acabado de vir de uma corrida para poder baixar o peso, para poder bater o peso na balança. Porque lá a do Abu Dhabi, lá não é 57,5, ela é 56. Então eu já tinha que baixar mais peso ainda. Amigo, quando esse cara pegou no meu kimono, deu 2 sacolejadas, eu falei, onde foi que eu me meti? Falei, meu Deus, não sei onde foi que eu me meti, Deus. O que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? No primeiro puxão que ele deu, eu caí de joelho. Aí eu chamei na guarda assustado. Eu falei, meu Deus do céu. Esse cara me bateu a luta toda. Aí eu falei, não, peraí. Agora é minha vez. Vamos acordar as coisas. E aí quando o meu pezinho entrou no quadril dele, que eu chutei o joelho que ele deixou emborcar, eu falei, agora você se deu de mal. Se você é forte em cima, embaixo você não é não. E aí fui fazendo drill em cima de drill em cima dele. Ele nem me anotava a placa. No finalzinho eu peguei um arco e flecha nele. E aí o professor dele gritou, se você bater, você já sabe. Eu falei, não vai bater não, ele já bateu. Uaco, puxou o pescoço, eu estrangulei. Ele não bateu, ele apagou. Eu aí tirei ele chutando assim pro lado assim. Passou a mãozinha na cabeça. Aí eu olhei pro professor dele assim, ó. Bebê. Aí eu olhei pro professor dele assim e fiz assim, ó. Não deu. Não foi dessa vez. Copa Ciclone também foi uma boa, Copa Ciclone também. Copa Ciclone rolou até a aposta na arquibancada. Entre os professores. O cara era faixa marrom, eu era faixa marrom, ele era de Maceió, GFT de Maceió, e eu era na época da Nova União, Salvador. Você era Nova União? Deus. Pra ser mais sincero, mano, eu acho que eu era Nova União, ou era da Edson na época. Não lembro se a equipe que eu era na época. Era Copa Ciclone. Absoluto. Eu tinha 120 quilos. Porque eu tenho essa mania. Você com 60 quilos? Não, 57. Abaixo de 57. Eu tinha lutado na categoria do Ciclone e ganhei, foi absoluto. Menino, eu tenho uma mania de pedir logo uns mais pesados na mente, né? Me vê um menino de 120 quilos, judoca. Superação é a sua vida, né? Pelo jeito... Meu irmão, esse cara me fez de ping-pong. Esse cara me fez de ping-pong. Me bateu parecendo que eu era um pano de chão. Aí, tá vendo aí, Cuia? A gente tem um menino lá que é pequenininho também, que os grandão pega ele, joga que nem saco de Me cimento. cacetou, velho. Só que ele te esqueceu que ele ia cansar e eu não canso. Ele aí abriu a boca. No que ele abriu a boca, eu falei, agora ou nunca. Ele me deu uma queda, só que ele ficou embaixo. E eu levantei. Ele fez aquela guardinha aberta, né? Eu fiz um rolamento, mano, por cima, pulei. Aí já caí abraçando ele no pescoço. Aí ele não queria bater. Aí eu puxei com os 3 dedos assim, ó. O que sobrou? Eu falei, não vou soltar não. Ele começou a bater assim, eu escondido assim. Aí eu Pra falei, você não vou- soltar e de repente Ele continua. continuava, eu falei, não vou soltar, não vou soltar. Só quando o juiz parar. Quando ele bateu forte, aí o juiz parou. O juiz que me levantou. Você Aí, tá muito aí mais. aquela arquibancada ali foi um pega pra capar. Quase caiu. Depois eu descobri que tava tendo aposta na arquibancada, porque falaram que o professor do cara falou assim, ei, cadê seu galinho agora? Quando eu tava apanhando. Uhum. Cadê o seu galinho? Seu galinho não é bom? Cadê o galinho agora aí? Aí acabou a luta, cadê o meu agora, né? Aí eu fui, acho que foi o campeonato que eu, depois do Abu Dhabi, que eu mais ganhei coisa, velho. Eu ganhei uma prancha, ganhei bermuda. Foi legal. Foi bem interessante. E esse Grand Slam aqui, o que você
lutou para conseguir o Grand Slam lá no Rio de Janeiro. O primeiro Grand Slam acho que foi em novembro de 2017, se eu não me engano. Esse Grand Slam foi em 2017. Eu precisava dele para ir pro Mundial. E aí fiz uma luta, perdi a final. Aí foi erro meu. Tava indo lutando muito bem, ganhando a luta. Fui fazer uma guarda, meu leg lock. Não vi nem onde saiu, velho. E quando perde, você fica aquela noite toda pensando? Não penso não. Pior que eu não penso não. Eu consigo ter leitura de que o erro foi meu. Já aconteceu de eu tomar 35-0, mano. De eu dar braça pro cara pegar e o cara não querer. Eu cansado porque eu tava vindo de viagem e chegando pra lutar. E logo depois eu me inscrevi no absoluto e fazia aquela luta fantástica no absoluto. Perder. Mas eu falo assim, não, peraí, mas agora eu lutei. Eu gosto de perder se eu lutar. Se eu falar assim, não, lutei, foi um lutão, perdi porque o cara foi melhor naquele momento do que eu. Mas quando eu não entro pra lutar, porque já aconteceu, e acontece, às vezes acontece, não é o seu dia, se não é o que eu falo. Luta é momento. Nem sempre você vai ganhar. Você tem alguma coisa que você faz antes da luta? Alguma preparação, alguma... Eu escuto Belo, Whitney Houston. Eu escuto Belo, Whitney Houston. Só as músicas mesmo. Música romântica. Quando os caras dizem assim, ele tá escutando o que aí? Os pensa que você tá lá no rock... Aí os caras, peraí, velho. Falo, não, velho, cada um escuta o que gosta. Eu gosto muito de me acalmar, porque eu falo, até hoje, que se eu for lutar, eu fico nervoso. É como se fosse meu primeiro campeonato. Porque eu nunca gostei de perder. A verdade toda é essa, eu nunca gostei. Mas também eu nunca gostei também de ser o holofote. Sabe, as pessoas falam assim, você é referência. Cara, eu nunca gostei de ser essa palavra, referência. Porque quando você se torna uma referência, parece que você é um Deus. E eu não quero ser um Deus. Eu quero ser só mais um carinha. Você pode ser o norte, né? Não é um... Eu gosto de ser aquele carinha que veio de baixo, sabe, desacreditado. Aquele cara que já foi muito testado. Aquele cara que já foi ofendido antes de lutar. E teve cara que já me xingou, mano, de lutar. Chegar e... Nunca vou perder pra um cara que não tem um braço. De eu finalizar e olhar pra cara dele e falar, você nunca, diga nunca. E como foi essa parte da sua vida que você falou assim, vou ter uma academia pra... Me jogaram no peito, hein? Simplesmente para vai. Eu tava na época, já no final de competição, já tava competindo um pouco menos, mas sempre treinei pra treino de competição. Sempre fui treino, meu treino sempre foi pra trocar pressão de porrada. Sempre treinei assim. Já cansei de chegar em casa com o olho roxo, boca pendurada, e nariz quebrou, um dia antes da luta, eu lutar com máscara. Nunca tive esse negócio de não, eu não vou. Não consigo, não... Eu sempre puxei treino para o meu mestre, né? À tarde, eu ia para academia, puxava o treino para meu mestre treinar. Eu falava, Sensei, o senhor vai vir para treinar. Deixa a parte física dos meninos aqui que eu faço, a posição o senhor mostra e o senhor vai rolar, eu quero que o senhor treine. Aí ele, não tá certo. Então a gente fez uma permuta. Ele de tarde, ele era aluno, treinava, e à noite eu era aluno. Então eu já tinha essa noção de puxar um aquecimento forte e nunca fui de passar posição. Isso aí eu deixava pra ele. Já na preta, um brother meu tava na academia, lá na Suarana, né? Numa academia de musculação. E aí ele fez, isso eu tô, me distanciando. Não quero mais dar aula, não tenho tempo pra isso, ele é advogado, né? Aí eu fiz, se você vai ficar dando aula aqui, eu falei, irmão, eu dar aula? Você sabe que eu sou competidor, velho. Não é a minha, velho, dar aula. Eu gosto de vir treinar com os meninos. Mano, assumi isso aí. Foi ficando só 2, 3, 4 alunos, velho. Porque eu era competidor, velho. Então eu não treino, eu não tinha... Você puxava a aula como se fosse competição mesmo. Não só puxar a aula. Quando eu ia rolar, era como se fosse competição, velho. Começou Batia todo nos mundo... meninos, o pessoal... Começou, só ficou, literalmente, gostava de apanhar. Quem era casca grossa, né? Era. Depois a galera foi retornando, sabe? Foi retornando. E aí, graças a Deus, eu aí comecei
Pô, o Fábio Gugel na minha vida foi tudo. Os cursos que ele comprava, os cursos dele, aí assisti. Mas nunca fui um gestor de academia, de equipe, nada. Eu odeio cobrar. Hoje minha academia ela tem um aplicativo, tem tudo, de fazer checagem, e os pais pagarem por lá, porque eu não sei cobrar. Então você fala assim, pô, irmão, sua mensalidade tá atrasada, velho. Eu não vou deixar você entrar. Nunca foi minha, velho. Eu odiava, eu sempre odiei cobrar. Eu acho que cada um sabe os seus compromissos. Eu sempre fui dessa maneira. Fui galgando, os meninos foram ficando bons, e aí você fala assim, então, qual a diferença da sua academia para as outras? Aqui meu faixa branca troca porrada com qualquer faixa preta. Se você pegar uma menininha minha de 8 anos, eu boto sempre elas para bater nos meninos de 11, 12 anos. A menina bate sem dar porrada, né? E que conselho você dá para essa juventude que está começando agora, que pensa em chegar pelo menos próximo de todas essas conquistas que você já teve na vida, ou almeja um pouco mais? Qual é o conselho que você está dando para eles? Eu sempre falo para meus alunos que minha história ela tá feita. Hoje, meus alunos visitam as academias, quando ela fala, você não tá na Ilson? Pô, não, você pode vir. É bem aceito. Hoje, se eu tenho uma sondagem em alunos, é porque meus alunos são duros. Eu consegui montar uma ideia na minha cabeça. Hoje eu sou o dono, o faixa preta mais graduado da New Family, né? Nova família. Eu tenho hoje 8 afiliações. Né? Primeira coisa que eu fiz quando eu falei, vou botar uma equipe, sabe o que foi? Pegar todos os meus alunos que queriam ter academia, arrancar o meu nome das costas. Falei, tire meu nome das suas costas, pode tirar o pet. Não, mas tire. Cria a sua logomarca, cria a sua marca, eu quero que você leve a sua marca. Os seus alunos são seus, não são meus. Aí você fala assim, não, Tonés, poxa, não, porque assim, eu não acho justo, sabe? Você entende que o mérito da pessoa tá ali. Sim. Foi a correria que ele fez para estar ali. Então, eu não acho justo o cara que você fazer uma graduação, como a gente vai ter agora a graduação da nossa equipe, vai ser uma das maiores de todos os tempos, vai ser revolucionária, final de novembro. Eu não acho justo o cara graduar 20 alunos e o dia dos 20 ser pra mim. Você acha isso justo? Uhum. Eu não acho isso justo, cara. Isso é desvalorização do cara. Pelo contrário, os alunos dele pagam pra ele. Por mais que a graduação seja todo mundo junto, é um padrão só a graduação. Tudo é igual, beleza. Mas o dinheiro dele, eu não quero R$1. E essa questão de graduação, você acha que tem que ser mesmo por tempo? Passou 2 anos lá na faixa azul, já pensa em graduar? Ou não, é qualidade mesmo? A pessoa tem que merecer a faixa. Comigo é merecimento. É merecimento. Total. Mas eu não passo do limite de anos de faixa. Eu passo, assim, meus azuis todos são 3 anos no mínimo para ir para roxa. Meus azuis são 3 anos. Meus azuis sabem lá. Já falei, esse cara, mas tem um tal que vai fazer, vai pegar a roxa agora. É mais um ano. Por quê? E se ganhar um brasileiro, ganhar um... Não tem isso comigo, não. Faz isso. Não é campeonato, é compromisso, cara. Eu não vou dele, ele pode estar ganhando todos os campeonatos do mundo. Ele tá ali para aquilo ali. Ele tem que entender que eu escrevi ele no campeonato é para ele ganhar o campeonato. Não é visando uma faixa lá na frente. Pelo contrário, porque senão, quando ele estiver no meu lugar, que tipo de professor ele vai ser? Ele vai se vender. Qual que é o seu legado que você deixou? Então não pode ser... Você entendeu? De qualquer forma. Exatamente isso. Então assim, comigo não tem isso. Eu tive faixa marrom agora, final do ano. Eu tinha tudo para ser preta. Que saiu da minha academia porque eu não dei a preta. Ah, mas o senhor fala que faixa preta é para... Você está se tornando. Realmente, eu não me sinto um faixa preta. Estou me tornando um faixa preta. Mas na faixa preta na cintura não é qualquer um que coloca. Não é responsabilidade. Porque um preta que não treina, um marrom que toma sacudimento do meu faixa verde. O Mica Galvão, ele treina com faixa verde, né? Você entendeu? Mas é o faixa verde dos caras. O meu sobrinho é faixa verde, mano. Meu sobrinho todo dia está chorando. Por quê?
Porque eu pico ele na parede, ele treina para ser Treino de forte. verdade mesmo. Exatamente, não tem de conversinha não. Então, você pode ter o tempo de faixa que for. Aí você vem uma vez ou outra na academia. Aí quando chega perto da graduação, você dá uma intensificada. Achando que vai pegar, porque ó, o valor que a galera paga a graduação. Você acha que aquilo ali vai o que me motiva? Você sabe qual foi o custo da minha última graduação? Foi 16 mil. Sabe quanto eu levantei de valores de graduação? Nem 10. O restante saiu de onde? Foi do meu bolso. Porque eu não vejo graduação ainda como uma forma de fonte de renda. Minha academia, ela Tem não... muita academia que utiliza como... Exatamente, tem academia que cobra 1 grau, pedaço de esparadrapo. Eu não aprendi assim, meu mestre não me passou essa essência. A essência que meu mestre me passou e eu levo até hoje na minha academia é merecimento. Hoje em dia você vê que muita gente recebe 1 grau ou algo assim, mas não entende o que é aquele grau, né? O que é aquilo ali que está representando, né? E às vezes a gente brinca, né? Não lava a faixa porque você perde, você vai perder a sua experiência. Mas não é que você lavando a faixa você vai perder a experiência, mas é para você entender todas as dificuldades que você teve para chegar até ganhar aquele grau e tá tudo aquilo ali nas suas costas. Sim. Né? Então, por isso que é um merecimento você tá recebendo aquele grau, tá recebendo aquela faixa nova e continuando a caminhada cada vez mais e dando representatividade ao jiu-jitsu. A maioria das pessoas que saem da minha equipe, sabe por que sai da minha academia? Diga aí. Porque não aguenta traquejo, mano. Às vezes pega uma faixa azul. Casca grossa. Porque assim, pega a faixa azul, né? Não, tô bem, tal. Aí quando olha as meninas que tá vindo de colorida aí, mano, as meninas é tudo apavorante. Meus meninos coloridas são apavorantes, os meninos apavoram. Tem muito faixa azul que larga mesmo, porque às vezes até visita faz ele largar. Eu tenho 2 faixas verdes, mano. Os 2 eu tenho que bater, porque senão bate em mim, velho. E eu apelo mesmo, eu dou mão de vaca, eu dou chave de pé. E se não apelar, eles vão pra cima mesmo. O quê? Eu falei da minha esposa essa semana, eu falei, os caras queriam bater no velhinho, velho. Eu achei de cair na escada de casa, tomei um escorregão, bati o cóccix, alinhou o cóccix. Eu tô que nem sento direito, ela é dor o tempo todo, eu tô sem rolar. Já tem 2 meses nessa labuta de dores. Todo dia eu sinto dor. Minha esposa é testemunha aí, ela Mas vê aí, ó. passou dos 30, 40... Não, e a queda foi feiona mesmo, sabia. a queda foi muito feia. E aí eu vou falar uma parada a você, esse cara me pegou querendo bater no velhinho com a coluna bichada. Imagina. Aí eu dou logo um sacudimento, aí fica logo Se calmo. põe no seu lugar, entenda, né? Eu tô com dor aqui, mas... Eu não tô velho, mas não tô morto, sabe? Então, muito gera em relação a isso. A galera acha que... eu vou sair porque não me deu a faixa. Eu vou sair porque não... E a maioria sai porque não tá aguentando traquejo, irmão. As pessoas querem hoje em dia, sabe qual é o jiu-jitsu da galera hoje? Nutella. Se você falar que tá ali, tira uma se selfie. você puxar a orelha de um aluno, vai se sentir magoadinho e vai sair. Você precisa ver de uma aula pra criança lá, mano. Você precisa ver minhas crianças. Os pais param na porta assim, ó, e nem se metem, mano. Meus alunos ficam de castigo. Tem o cantinho da parede negra lá, eu boto eles virados pra parede lá, ó. Vai ficar lá. É, experiência. Eu cobro. Fora para essa mensalidade. Boletim, comportamento. Ontem o pai de um fez assim, mestre, meu filho tá assim. Eu peguei ele, sacudimento, começou a chorar. Primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Mestre, eu tô quieto no colégio agora. Tô estudando. Traga seu diário. Comportamento, ótimo. Sabe como antigamente era? Regular, péssimo, ruim. Então, como é que o jiu-jitsu não muda as coisas? Como é que a postura de um professor não muda? Então, eu sinto muito. Se as pessoas estão querendo carinho, estão querendo um conforto, sinto muito. No meu CT não vai achar, não. Eu sou old school mesmo. E pra gente tá chegando ao fim, tá maravilhoso essa conversa, mas a gente podia ficar aí um tempão, porque a experiência é o que não falta. Quais são os seus próximos objetivos, seus próximos passos, tanto dentro quanto fora do tatame? Hoje, a gente está focado agora no FAO, né? A nossa meta é ver se a gente consegue escrever de 10 a 15 alunos no FAO. Porque, infelizmente, ainda aqui em Salvador, a galera não tem aquela política de fazer a carteira do CBJJ, né? Fica protelando. Mas, graças a Deus, já tem uns 4 inscritos. E para a semana a gente está juntando dinheiro agora
levantando, juntando dinheiro da gente para poder já começar a escrever os meninos que estão melhores, posicionados para estar lutando o FAO. Depois disso, é a nossa graduação. A gente está focado na graduação, porque vai ser, como eu falei aqui, um dos maiores eventos da gente. É o primeiro, a graduação junta. Tem ideia mais ou menos Quantas pessoas vai ser graduada? Mais 120 ou mais. E fora do tatame hoje, a gente tá... Eu tava até ontem com... Eu tenho meu faixa roxa. E ele que fica responsável por toda essa parte de logística, de arrumar campeonato, tudo isso, aquilo outro. Tive uma reunião com ele ontem, a gente já tá focado em 2026. Em estruturação da equipe. Porque, como eu falei, ninguém cresce sozinho. A minha maior meta hoje é ver meus professores, querendo ou não, reconhecidos. Sabe? Eles sendo bem vistos, ganhando o dinheiro deles, eles estando bem, cada CT estando bem. Então, minha meta hoje é essa. Porque se eles estiverem bem, eu vou estar bem. Então, eu tenho uma academia no Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Está espalhando por todo o Brasil. Assim, eu não posso deixar essa galera abandonada. Então, eu não posso ser igual a as outras equipes grandes, que só visam o financeiro. O cara não visa que você vai ganhar. O cara não quer saber de medalha, não. Eu fico pensando que essas equipes grandes querem ver, não. Esse cara quer ver esse campeonato grande, mas de estaduais, esse cara não quer ver você. O cara quer ver todo mês o dinheiro na conta, mano. O cara quer que você chegue lá, compre o kit de pet, hash guard, bermuda. Os caras querem isso. Hoje, infelizmente, o jiu-jitsu virou muito isso aqui, ó. Quem tem muito dinheiro. Financeiro. O financeiro tá falando muito alto. Eu tento o máximo possível do mundo ainda manter minha academiazinha ainda como se fosse aquela academia formadora mesmo de atletas. E não é atleta dentro, não. Eu hoje tô com um jiu-jitsu feminino que são mães. É um atleta que ele representa dentro do tatame, mas também fora do tatame. Principalmente são fora. Exemplos, né? Principalmente fora. Eu cobro mais fora do que dentro, às vezes. Meus 2 sobrinhos treinam comigo. A sociedade precisa disso. Meus 3 sobrinhos hoje treinam comigo. Um é faixa azul, um é faixa verde e a outra entrou agora a faixa branca. Nenhum dos 3 paga academia. Mas pergunte se tem diferenças em treino porque a família são bons. Não. O treino para um é treino para todos. Se o treino para preta é assim, vai ser assim, para todo mundo. Então, assim, não tem diferença em qualidade. Quem paga mais, quem paga menos, nada disso, não. Meus sobrinhos, eles sofrem tanto quanto os outros. Porque não é justo você diferenciar na academia. Eu já cansei de ir na academia que o competidor era ali no cantinho, mano. No cantinho, separadinho. E todo mundo. Pegava 2, 3 bons, mas treino pro cara. E o resto? A galera esqueceu que o restante paga academia igual? Então, assim, minha essência hoje, ela é assim. A minha estrutura da minha academia hoje, da minha equipe hoje, é essa. Eu tenho certeza que minha equipe vai ser uma equipe grande um dia. Mas eu não tô querendo passar por cima de ninguém. Eu vou fazendo ali meu trabalhozinho ali, ó. Quando ela pergunta, como é a sua equipe? Eu falo, minha equipe, ela trabalha dessa maneira aqui, ó. Cara, eu gostei, mano. Eu tô aqui para valorizar o professor. Porque sem um professor, não tem aula de jiu-jitsu. Vai ter 2 amigos ali treinando só. Atividade física. Somente. Você não vai ter aquele cara que meu mestre, ele pra mim até hoje é isso. Eu não sou da mesma equipe que meu mestre, não. E eu falo isso para meus alunos direto. Eu tenho um respeito por aquele velhinho, cara. Qual o nome do mestre? Oswaldo Ribeiro. Eu tenho um respeito por ele, porque ele foi meu pai. Então, assim, ele me doutrinou. Eu era vândalo. Eu gostava de brigar. O jiu-jitsu me salvou. E ele me mostrou isso aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui, ó, não é meu, não. E outra, pra dar essa homenagem pra ele, ele é o único cara que tem 2 alunos campeões mundiais de evento diferente. Que era a faixa roxa dele agora, o Thierry, foi campeão mundial lá da CBJJ, cara. Saiu do São Gonçalo, 2 do São Gonçalo, na favela. Os 2 mudaram a perspectiva, sabe? De favelado para campeões mundiais. Então, assim, o velhinho foi o único, mano, que tem 2 campeões mundiais. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, não, mano. E um
dos Emirados Árabes, que é tão grande quanto o CBJJ, e o da CBJJ que foi ele. Então, estou tão feliz por ele, porque o velhinho, se você olhar na academia do meu mestre hoje, a galera fala assim, puxa, e você, eu e meu mestre, a gente é... Se meu mestre me ligar hoje e falar assim, meu filho, traga todo mundo para fazer visita aqui na academia do seu mestre. Eu pego todo mundo dentro do meu carro e levo. 2 vezes, vai. Nunca vou pensar. Ele me parou no CBJJ uma vez, fez, tá indo para casa? Fiz, tô, mestre. Ele, fique aí, você me deixar em casa. Tá o carro vazio? Eu falei, tô. Deixa aí, Luísa tá ali, ela na hora dele. Depois você me leva para casa. Eu falei, tá certo. Você vem aqui bancada e fica esperando. Deixei ele na porta de casa. Não me se chama gratidão e respeito. E eu vou ter sempre por ele. E é isso que eu falo que meus alunos têm que ter. Porque ninguém vai ficar comigo pro resto da minha vida. Mas eu quero que ser respeitado por eles. Legal, né? Sabe? Eu quero que lá na frente ele fale assim, ó. Muitos saem da minha equipe hoje aí, ó. Que sai da academia. Jiu-jitsu foi de onde, velho? Você foi campeão por causa de quem? Se vai até a preta, teve o início do jiu-jitsu. Foi por causa de quem? Foi o meu jiu-jitsu. O meu. Então, o meu jiu-jitsu é do meu mestre. Então, tudo que eu ganhei até hoje, e o caso eu venha ganhar no jiu-jitsu, é dele. A gente para o ano tá focado também no brasileiro. Eu quero levar 20 pessoas para o ano no brasileiro. Então, assim, as medalhas que meus alunos ganharem lá, partiu de mim. Mas eu parti de onde? Do seu mestre. Eu tenho uma estrutura. Eu tenho um mestre. Independente de equipe, eu tenho o meu mestre. E o meu mestre sempre vai ser o meu mestre. Então, é isso que está faltando muito hoje no jiu-jitsu brasileiro, é isso. Como o Dedé falou na entrevista dele aí, perfeito, lealdade, tá faltando lealdade, mano. O jiu-jitsu virou isso aqui, ó. Dinheiro. Também eu sou muito obrigado pela sua Eu que visita. agradeço. A gente podia ficar aí horas e horas. Porra. A gente pode ficar ainda depois, né? A gente fazer uma visita lá, vocês fazem uma visita aqui e cada vez mais a gente trocar essa porrada de conversa Porra, é maravilhosa. É uma experiência incrível que nós temos aqui. Pena que a gente tem tão pouco tempo para contar tanta coisa que você tem para passar para gente. Mas eu agradeço muito. Foi muito gratificante conhecê-lo, né? Eu já conheci um pouco da sua história antes e agora mais ainda me faz ter um norte para onde eu penso também. Eu tenho muitas ideias que são iguais às suas, de você trazer o jovem, para o jovem socializar dentro do jiu-jitsu, mas também fora ele seja uma referência para as outras pessoas, né? E é maravilhoso. Muito obrigado mesmo por essa visita. Eu gostaria que o pessoal curte, comenta aí no nosso vídeo, deixa seu like, compartilha como pode entrar em contato com vocês, com a equipe Cavalcante, o seu hashtag aí, o seu Instagram. Só chegar, botar lá, @Tanaíos Cavalcante, é o meu Instagram. Tem o @TC Brazilian Jiu-Jitsu, que é da academia. E tem a New Family, o @New Family, que é a equipe. Eu queria só ressaltar um negocinho aqui. Pode, fica à vontade. Sabe? Você tá falando sobre norte, né? Você tá tendo um norte no jiu-jitsu. O jiu-jitsu já é o norte. Quando você bota o kimono, você já pisa no tatame, aquilo ali já é seu norte. Quando a gente pensa e o jiu-jitsu se torna uma coisa grande, ele já é grande. O jiu-jitsu veio para melhorar. Jiu-jitsu hoje é o principal remédio contra a ansiedade, deficiência, autismo. Hoje, comprovadamente, o jiu-jitsu é a melhor arte marcial para tudo. E eu levo esse norte na minha vida para tudo. Hoje eu tenho N alunos, mas a turma que tá mais me deixando graciada hoje são a turma das mães, 15 horas lá, que estão se superando a cada dia, porque nunca tiveram um norte e estão vendo no jiu-jitsu esse norte, sabe? Então, essas pequenas coisinhas que o jiu-jitsu acrescenta pra gente, quando a gente acha que nada pode melhorar no jiu-jitsu, aparece alguma coisa que melhora na vida do jiu-jitsu. Então, jiu-jitsu não é só trocação de porrada, jiu-jitsu não é só amassar o coleguinha, jiu-jitsu não é só bater, não é só ganhar, não é só perder. Jiu-jitsu é uma coisa muito além disso tudo. E eu levo muito isso a sério, sabe? Jiu-jitsu pra mim é o meu remédio, é a minha cura,
Quando eu penso em fechar minha academia, que eu boto o pé lá, eu vejo aqueles sorrisos bonitos. Então, jiu-jitsu é tudo. Então, eu quero que todo mundo esteja assistindo aí, que sonha um dia treinar, bote o kimono e pise. Dê o seu primeiro passinho, vá treinar e vá ser feliz. Que o jiu-jitsu é felicidade e alegria. Obrigado. Obrigado, galera. Siga aí o Open Guard Podcast. Tamo junto. Os.